O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado um sinal, nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Vamos iniciar a nossa reflexão para esta segunda-feira da sexta semana do tempo comum. Bem, nós estamos observando mais uma vez os fariseus que vão ao encontro de Jesus e começam a discutir com Jesus e começam a colocar Jesus à prova, a fim de que Jesus desse um tropeço em suas palavras, desse um tropeço no seu caminhar, nos seus ensinamentos e caísse em contradição, para que eles pudessem desacreditá-lo, para que toda esta missão que Jesus já vinha iniciando caísse por terra e eles voltassem à normalidade de suas vidas, seguissem como nada tivesse acontecido. Eles continuariam caminhando segundo o ensinamento que eles já vinham praticando e que Jesus vinha trazendo todo um novo contexto, toda uma nova interpretação, todo um novo proceder sobre e sobretudo sobre as Escrituras, sobre os profetas, sobre todas as profecias. Jesus estava mudando muita coisa e muita coisa estava incomodando a essas pessoas que teimavam em permanecer naquele mesmo procedimento, naquele mesmo pensamento, naquela mesma maneira de viver, mesmo compreendendo já que alguma coisa estava errada. Bem, para auxiliar essa nossa reflexão, no dia de hoje nós vamos voltar lá na primeira leitura e vamos observar este momento em que nos é apresentada a criação e logo em seguida nós temos este momento aqui do livro do Gênesis, lá no seu capítulo 4, logo no início do livro de Gênesis, nós vamos observar este episódio de Caim e Abel, de Adão e Eva, Adão que conhece Eva, sua esposa, e eles concebem seus filhos, Abel e Caim, e nós vamos observar nesse relato que Abel e Caim fazem o seu sacrifício, eles apresentam a Deus, eles oferecem a Deus tudo o que eles têm de melhor, ou deveriam fazer isso, né? As primícias, as honras, tudo o que deveria ser apresentado a Deus, de coração aberto e sincero, de coração verdadeiro, deveriam estar eles fazendo assim. Porém, nós observamos na primeira leitura que Deus olha com afeição para a oferta de Abel e não observa e não olha para a oferta de Caim. Nós poderíamos agora entrar no contexto teológico e entender o que motivou a Deus a olhar com afeição, a olhar com a atenção para a oferta de Abel e não perceber a oferta de Caim. Mas não é a proposta para esse momento, para o dia de hoje, para a liturgia de hoje. Nós teremos outros momentos em que nós teremos olhares teológicos sobre estas ofertas. Por que que Deus olha com atenção e carinho para a oferta de Abel e não percebe a oferta de Caim? Então fiquem todos atentos à liturgia, que este momento irá chegar e vamos refletir sobre isso também.
Mas para hoje, nós vamos observar somente o comportamento de quem faz a sua oferta e como reage a esta aceitação de Deus. Bem, nós observamos que Caim se enche de cólera, se enche de raiva, se enche de ira. A própria leitura começa a nos apresentar isso. Nós vamos observar que Caim chega a ponto de matar o seu irmão. O fato que nós vamos observar nesta primeira leitura, para podermos retornar ao Evangelho e refletir um pouco sobre a mensagem do dia de hoje, é que Abel tem o seu comportamento de ceder a todo esse sentimento que brota em seu coração. Ira, esse desapego ao amor que Deus oferece, todo esse comportamento de Abel que está relatado e já deixou Deus, para nós, tudo bem descrito, sobretudo nos versículos 7 e 8. É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado entrará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Bem, Deus já coloca para nós que nós devemos ofertar de coração. Quando esta oferta não é de coração, ela não é percebida por Deus. Quando essa oferta não é de coração verdadeiro, Deus não se agrada aos nossos procedimentos. E Ele não acolhe essa oferta. Está descrito no livro de Gênesis, no episódio que nós observamos de Caim e Abel. E Abel se cede a tudo isso, porém nós devemos e temos condições, porque o Deus nos fortalece, de resistir a esses impulsos que o mundo nos propõe, como Abel cedeu e assim caminhou até o ponto de matar o seu irmão. Então é sobre este ponto, sobre esta reação, sobre esta visão que nós vamos refletir no dia de hoje. Bem, a minha oferta não é de coração aberto, não é de coração verdadeiro, e eu vou me encher de raiva, eu vou me encher de desculpas para criticar a oferta de quem faz assim verdadeiramente, de coração aberto e sincero, tentando justificar o porquê eu não consigo, ou não quero, ou ainda não compreendo, não sei qual o motivo, de oferecer essa oferta sincera e verdadeira. Assim, nós olhamos para o Evangelho do dia de hoje. No Evangelho do dia de hoje, como eu disse lá no início, nós observamos os fariseus, mais uma vez procurando Jesus, para discutir com Jesus, para colocá-lo à prova, e como eu disse também no início, para que ele caia em contradição. Por que isso? Porque eles têm o mesmo ou a mesma intenção que Caim tem para com o seu irmão Abel. Eles insistem em justificar os seus atos, criando erro nos outros, e não olham para si, não conseguem enxergar que os seus procedimentos, que os seus pensamentos precisam ser mudados, precisam ser refletidos, precisa gerar uma mudança de vida em seus comportamentos, pensamentos, palavras, ações, e eles colocam Jesus ali, mais uma vez, numa situação constrangedora. E pedem a Jesus um sinal do céu. Ora, Jesus já vinha dando inúmeros sinais, Jesus já estava curando cegos, Jesus já estava fazendo paralíticos andar, Jesus já estava ensinando como nenhum outro mestre da lei ou sacerdote havia ensinado. Jesus já criava nos corações uma conversão instantânea, ao ponto de as pessoas se converterem ao ouvir as suas pregações, os seus ensinamentos, as suas homilias. Jesus já estava deixando inúmeros sinais, mas como eu disse, eles não estavam procurando corrigir as suas vidas, eles não estavam procurando corrigir os seus pensamentos, eles estavam
com intenções secundárias. Eles queriam colocar erros no procedimento de Jesus para justificar as suas vidas, para continuar da maneira que eles estavam. Que eles vinham, ensinando o povo, que eles vinham assim mostrando todo o ensinamento da lei, todo o ensinamento da palavra. Eles queriam continuar da mesma forma. Aí a gente começa a refletir sobre as nossas vidas. Nós estamos procurando muito mais erros nos outros, tentando justificar os nossos comportamentos e querendo nos manter na nossa vidinha fechada e no pecado. Lá na primeira leitura diz que nós temos plena condições de resistir a isso e corrigir. Lembra? Eu li para vocês lá na primeira leitura, no versículo 7. Vou ler novamente. Todas as vezes em que os nossos pecados tomam conta de nossas vidas, a ponto de nós tentarmos justificar os nossos pecados nos outros, nós estamos cometendo esses mesmos erros de Caim lá na primeira leitura e dos fariseus no evangelho do dia de hoje. Lá na primeira leitura vai dizer para a gente, e eu vou repetir, eu já li: é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, tu, porém, poderás dominá-lo. Nós temos plenas condições de erguer as nossas cabeças e caminhar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo e abandonar este comportamento de apontar para as pessoas e dizer que os erros estão nelas e não em nós. O meu pecado tem uma justificativa. Aí eu erro porque a minha vida é muito difícil, eu não consigo caminhar sem cometer esse pecado porque a minha vida é muito corrida, a minha vida é muito difícil, eu tenho os meus problemas e os meus problemas não permitem que eu caminhe junto com a igreja. O ensinamento que a igreja passa é errado porque não se enquadra na minha vida. Quando as nossas vidas precisam mudar e precisa gerar este caminhar junto com Jesus Cristo. E para estas pessoas que mantêm esse procedimento, que mantêm esse pensamento de justificar os seus erros nos outros, achando que elas estão certas, Jesus diz para mim e para você que temos esses comportamentos: a estas pessoas não será dado nenhum sinal. Os sinais já foram dados. Já apresentei a minha palavra, já falei com um amor tamanho que as pessoas só de ouvir se convertem, abrem os seus corações. Já curei cego, já fiz mudo falar, já fiz paralítico andar, já andei sobre as águas, já fiz tudo. E você ainda continua justificando os seus erros nos outros. Então, para você, eu não vou dar mais nenhum sinal. Não preciso dar mais nenhum sinal para você, porque você não quer ouvir a minha palavra. Você não quer ouvir os meus ensinamentos. Você não quer perceber os meus milagres e sinais que eu já estou deixando para todos vocês. E Jesus toma uma atitude. O que Jesus faz logo depois de dizer para estas pessoas teimosas que não vai dar nenhum sinal? Ele entra na barca e vai para a outra margem. No Evangelho de São Marcos, que é o que nós estamos observando no dia de hoje, a barca, sempre que ele utiliza a barca, significa, teologicamente falando, a igreja. Então ele volta para a igreja, ele entra na igreja, ele tem a igreja como o porto seguro para todos nós e vai para a outra margem. Se afasta, abandona estas pessoas que não querem ouvir, que não querem segui-lo, e vai para a outra margem. Mas estas pessoas que ficam na praia, essas pessoas que são deixadas na beira do mar e Jesus vai para o outro lado, não estão ainda perdidas por completo. Claro que não, óbvio que não. Essas pessoas só precisam reconhecer e fazer este pensamento, esta anamnésia
esta compreensão da palavra e se render a tudo isso, porque tudo já foi deixado, tudo já foi ensinado, tudo já foi colocado como certo para que nós possamos seguir. Os teimosos ainda não querem ouvir, os que ainda não se entregam a esse amor ainda não querem ouvir. Assim que estes quiserem abrir os seus corações, são convidados a entrar nesta barca que é a igreja e caminhar com o Cristo, para aprender com a igreja da palavra de Deus, para comungar do corpo de Cristo, beber do seu sangue, para aprender nas suas homilias, para aprender nos seus sacramentos, para se fortalecer na comunhão com a igreja. Então, o convite que nós estamos recebendo no dia de hoje é de olhar para o Cristo e deixar-se ser levado por Ele nesta barca que Ele entra no dia de hoje. Todos nós somos convidados a entrar nesta barca. Todos nós somos convidados a abandonar a margem do pecado e ir para a outra margem, para a margem da vida com Cristo, para a margem de quem está caminhando para a salvação, para o outro lado, para a outra vida proposta, para a outra proposta que nos é oferecida. Quem ainda fica teimando e ainda não quer entrar nesta barca, o chamado precisa ser constante. Por isso nós somos chamados a evangelizar, por isso nós somos chamados a testemunhar o Cristo frequentemente. Não abandonemos esse nosso caráter missionário, de pregar a palavra de Deus onde quer que estejamos. Não abandonemos a palavra de Deus e esses teimosos que insistem em não acompanhar Deus, Jesus Cristo. Mas com os nossos testemunhos, com a nossa palavra e com a nossa vida, que para muitos o único evangelho que eles vão ler é a nossa vida, sejamos corajosos para testemunhar a estas pessoas e chamá-los para entrar nesta barca com Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.